Então, crianças, a nossa história de hoje, como todas as nossas histórias, estão registradas na Bíblia, que é a palavra de Deus. No nosso versículo, nós falamos sobre semente. E você, que é criança inteligente, já sabe qual história a tia Claudinha vai contar, porque é uma história que fala sobre semente. O tema da história é o semeador, a parábola do semeador. Lembra que a tia Claudinha já falou para você? Parábola é a maneira que Jesus usava para melhor contar as histórias. Parábola era a maneira que Jesus usava para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Ele usava coisas do dia a dia das pessoas. Tudo que as pessoas faziam durante o dia, Jesus usava para contar as suas histórias. Então, crianças, Jesus usou a parábola do semeador. Essa parábola está registrada na Bíblia em 3 livros, sabia? Está registrada nos 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Nos 3 evangelhos está registrado essa mensagem que fala sobre a parábola do semeador. Sabe, crianças, essa parábola conta, Jesus, ele falou isso para a multidão. Ele disse assim: um dia, um moço, um semeador, estava a semear, e aí ele foi andando pelo caminho com muitas sementes, e foi jogando as sementes, distribuindo as sementes, porque ele precisava plantar aquelas sementes. Mas enquanto ele estava no caminho, indo para o local da plantação, ele deixou algumas sementes caírem no caminho. E sabe o que aconteceu com essas sementes? Vieram os pássaros, comeram as sementes, as pessoas andando no caminho pisaram em cima da semente e aquela semente, não deu mais para aproveitar. Mas o semeador tinha mais sementes com ele. Aí, sabe o que ele fez? Ele plantou a semente, mas lá tinha rocha, tinha pedras. E aí, sabe o que aconteceu? Quando a planta nasceu, aquela rocha, elas não deixaram a planta ficar bonita, porque não tinha água ali. A terra era seca, não era úmida, não tinha umidade. E a plantinha, ela precisa de água para ela poder crescer. Como não tinha água, o que aconteceu com a plantinha? Morreu. Aí o semeador continuou andando, crianças. Aí ele encontrou outro lugar para ele plantar a semente. Aí ele plantou a semente. Só que ele plantou perto de um monte de espinhos. Aí sabe o que aconteceu? Quando os espinhos cresceram, a plantinha foi crescendo junto e aí os espinhos sufocaram a plantinha e ela não conseguiu crescer. Ela foi e morreu. Mas o semeador não desistiu. A história conta que ele continuou procurando um lugar para plantar as sementes. E aí, crianças, o semeador encontrou uma terra boa. E ali naquela terra boa, ele plantou a semente. E como a terra era boa, a plantinha cresceu, a semente germinou, ficou bonito a árvore e aquela planta ficou linda, maravilhosa e alegrou todas as pessoas que passavam ali naquele caminho. Conclusão: o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? O que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? O que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? A melhor maneira de contar a história para as pessoas. Jesus estava querendo dizer, crianças, Jesus estava querendo dizer que é bom a gente plantar a semente num lugar onde ela possa crescer bonita. E olha só,
Aquela semente que o semeador deixou cair pelo caminho e os pássaros comeram, lembra? Então, é como se a gente plantasse a semente de Deus no coração das pessoas e as pessoas não quisessem saber de Deus. Porque a palavra de Deus ela é boa e a semente é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de Deus, é como se a gente estivesse plantando uma semente no coração de alguém. E sabe, crianças, aquela outra semente que foi plantada nas rochas e ela não teve umidade para crescer, é como se fosse a palavra de Deus que a gente fala para as pessoas, fala, e as pessoas, não quero saber de Deus, já estou enjoada disso. Então as pessoas não têm força para crescer. E a outra semente que foi plantada ali nos espinhos, o espinho cresceu e sufocou a plantinha. É como quando a gente fala e a gente planta a palavra de Deus no coração de uma pessoa, a pessoa até cresce um pouquinho, ela começa a seguir a Deus, ela começa a fazer as coisas de Deus, mas depois ela desanima e não quer mais. Crianças, mas a semente que foi plantada na terra boa é como a palavra de Deus, que planta no coração de alguém e olha, dá frutos, tantos frutos que outras pessoas ouvem sobre Deus através daquela terra boa, através daquele coração bom. Então, crianças, vamos falar sobre a semente que é a palavra de Deus? Vamos falar de Deus para os nossos amigos, para os nossos familiares, para todas as pessoas que nós conhecemos. Vamos falar sobre Deus, porque Deus é bom. Tia Claudinha lembrou de uma experiência. Eu vou contar para vocês uma experiência muito bacana sobre uma plantinha.